Há algumas superfícies que são importantes e fáceis de serem identificadas e por isso elas recebem nomes especiais, né? São os cilindros e as superfícies quádricas. O cilindro nada mais é, ou uma superfície cilíndrica, né? É nada mais é do que um conjunto de retas, que são as chamadas geratrizes, paralelas a uma reta dada que passam por uma determinada curva. Então, o que eu tenho é, para identificar a reta dada, que ela ser paralela à reta dada, geralmente é um vetor. Então, eu tenho uma curva inicial e sobre essa curva, por exemplo, eu tenho um vetor nesse sentido. Então, se eu traçar as retas que estão sobre esta curva e paralelas a esse vetor dado, eu gero então essa superfície, parece uma folha dobrada aqui, né? Que nada mais é do que um cilindro. Todos que têm essas características, que tem uma curva única estendida paralelamente por retas, é chamado de superfície cilíndrica. Superfícies cilíndricas são bem fáceis de serem obtidas, né? Basta eu ter uma curva no espaço, tá? E um vetor, V1, V2, V3, e você vai obter então as superfícies cilíndricas ou a equação paramétrica das superfícies cilíndricas, somando o ponto da curva mais uma variável R, né, que varia de menos infinito a mais infinito, multiplicado pelo vetor da direção que você quer. Ou seja, você vai pegar a curva, a equação que descreve a curva, e cada componente, cada função de cada componente, você vai somar mais R vezes V1. Você passa a ter, então, duas variáveis, T e R, que descrevem, então, o comportamento dessas componentes, descrevendo, então, uma superfície. Vamos fazer um exemplo aqui bem simples, mas muito interessante. Eu estou considerando aqui uma curva, né? T cosseno T, T seno T e T, tá? E eu vou considerar dois vetores. O primeiro vetor U é o 0, 0, 1, é o vetor na direção do eixo Z. E o vetor 0, 1, 0 é o vetor na direção do eixo Y. Então, a primeira extensão que a gente vai fazer é justamente desta curva na direção do vetor Z. Ou seja, para cada ponto da curva, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo do Z. Ok? Aqui nós temos então a curva que a gente vai usar como geratriz para a nossa superfície cilíndrica, tá? E então a primeira superfície que a gente vai utilizar é a gerada por vetores paralelos ao eixo do Z, né? Ou seja, eles vão aqui ser retas que vão se estender aqui de menos infinito a mais infinito, aqui todo o eixo, né? Todo o eixo do Z, paralelos, e vai formar então uma superfície. A gente abrir aqui a superfície, então nós temos aqui exatamente a superfície, tá? Que é a extensão daquela curva por retas paralelas ao eixo Z. Se a gente olhasse aqui do topo do eixo Z, a gente vai ver exatamente isso, né? Ó, tá? Exatamente isso. Você vê que, olhando do topo sobre o eixo Z, você vê que nós temos exatamente a nossa curva, ou a projeção da nossa curva no plano, tá? Correspondendo, então, à superfície que é gerada, essa superfície cilíndrica. Da mesma forma, quando a gente considera o outro caso, a gente tem a superfície gerada pela curva, só que agora o nosso vetor aponta na direção do eixo Y, tá? Eu escolhi eixo Z e eixo Y só para facilitar, mas na verdade ele pode apontar para qualquer direção, o vetor, né? Mas nesse caso aqui está apontando na direção do eixo Y. Então, você vê que aqui ele gerou uma superfície, né? Se eu apontar aqui olhando em cima do eixo Y, você vai ver que ele se transforma. Se eu conseguir acertar aqui a posição exatamente em cima da posição, né? Não ficou exatamente em cima, mas é aproximado. Ele dá realmente uma
uma curva aqui, pronto. Exatamente em cima do eixo Y, você vê que você tem uma curva que é a projeção dela no plano YZ, XZ, aliás, tá? Então, isso é o que a gente observa quando a gente faz a superfície cilíndrica a partir desta curva, né? Ou se você olhar por cima do eixo Z, você vai ver a projeção da curva no eixo Z. Eu passei, que é um pouco sensível, né? Que é exatamente a primeira curva que a gente viu, né? Considerando ali a primeira projeção paralela ao eixo Z, e quando eu passo aqui para o eixo Y, tem que acertar aqui a posição do eixo Y, né? Eu tenho exatamente aquela curva da segunda superfície que a gente projetou estendendo pela direção do eixo Y. Bom, dada a equação da nossa curva original, né, a gente pode facilmente obter a equação das superfícies simplesmente multiplicando o nosso vetor desejado, né, multiplicado por uma constante r, somando a nossa curva, né? Então, nesse caso aqui, vai ficar, como é 0, 0, 1, só a componente z que vai somar o r. Então, vai ficar t cosseno t, t seno t, t mais r. Então, a gente tem exatamente aqui a nossa primeira superfície cilíndrica formada pela extensão da curva paralela ao eixo z. Da mesma forma, se eu quero fazer a extensão na direção de 0, 1, 0, que é paralelo ao vetor ao eixo y, tá? Eu vou ter exatamente 0, t seno t mais r e t, tá? Observe que eu peguei esses dois vetores apenas para facilitar, mas pode ser um vetor arbitrário qualquer. E aí cada vetor a gente vai ter curvas, ou desculpe, superfícies diferentes, né? Outras superfícies muito importantes aqui para nosso curso são as chamadas superfícies quádricas. Uma superfície quádrica, então, é definida como um conjunto de pontos x, y, z do R3, tal que a equação é igual a zero, mas a equação tem um formato especial. Ela é uma equação polinomial de grau 2. Se você for considerar o caso geral de uma equação polinomial de grau 2, nas variáveis x, y e z, você vai ter alguma coisa dessa forma. Uma constante a vezes x ao quadrado, mais b vezes y ao quadrado, mais c vezes z ao quadrado, mais d vezes xy, mais e vezes xz, mais f, y, z, mais g vezes x, mais h vezes y, mais i vezes z, mais j igual a zero, onde a até j são constantes reais, tá? Ou seja, o máximo que aparece aqui é grau 2, ou produto de duas variáveis, né? Eu não posso ter um produto de 3 variáveis. Felizmente, a gente não precisa considerar esse caso geral, porque se dá para provar, por meio de translações e rotações, que todos os casos acabam reduzidos a dois tipos. O tipo 1, que envolve o quadrado de x, de y e de z mais uma constante. Ou o quadrado de x, o quadrado de y e z elevado à potência 1 e sem a constante. Para que a gente possa analisar cada uma das superfícies, na verdade a gente vai considerar os casos mais interessantes, mais importantes, né? Nós vamos fazer o que a gente chama de cortes horizontais. O que são cortes horizontais? Você faz z igual a uma constante e escreve uma nova equação para ver o que resulta em termos de uma curva no plano, tá? Os cortes verticais, a gente faz x constante ou y constante. Então a gente vai ver cada uma dessas superfícies quádricas. A primeira delas, o chamado elipsoide, você observa que a gente tem aqui exatamente x quadrado, y quadrado, z quadrado e uma constante. Então é do tipo 1. A constante aqui multiplicando x ao quadrado é 1 sobre a ao quadrado, né? Ou está dividindo por a ao quadrado. 1 sobre b ao quadrado no y e 1 sobre z ao quadrado
multiplicando aqui, 1 sobre c ao quadrado multiplicando z ao quadrado. E observe também que os sinais são importantes. Então, todos os sinais positivos iguais, né, a isso. Quando eu faço um corte horizontal, pego z igual a uma constante, essa constante vai estar limitada entre menos c e c, tá? Por um motivo que a gente vai ver aqui na hora de deduzir. Eu substituo z igual a k e isolo o x e o y. Então, eu fiquei com x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado. O fato do k estar limitado garante que isso aqui é um número positivo. Então, eu posso tirar a raiz dele, né? Portanto, isso aqui é uma equação de uma elipse. Então, um corte horizontal resulta em uma elipse. Na verdade, se eu pegar um corte vertical, seja no x ou seja no y, também vão resultar em elipses. Então, o elipsoide ele é caracterizado exatamente por isso, né? Os cortes que eu faço tanto na horizontal como na vertical nesse sentido ou na vertical nesse sentido, o resultado é sempre uma elipse. A segunda superfície que a gente vai observar é o cone. O cone também é uma superfície do primeiro tipo, então você tem x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado, só que tem um sinal trocado aqui, a minha constante é 0, nesse caso, né? Se eu pego e faço um corte com z igual a k, né? Isso aqui eu vou passar para o lado de cá, vai ficar x ao quadrado sobre ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado, k ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, isso vai dar uma elipse. Já um corte vertical, quando eu substituo, por exemplo, no x, corte vertical em x, eu tenho uma equação do tipo z ao quadrado sobre c ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a k ao quadrado sobre b ao quadrado. E isso é uma equação de uma hipérbole, né? Se o k for igual a 0, então isso aqui é igual a isso. Consequentemente, a gente vai ter um par de retas, xz igual a c sobre b mais ou menos c sobre b vezes y, né? Ok? Que é realmente o que a gente observa aqui, ó. Então, se você pegar cortes horizontais, nós temos exatamente aqui elipses. Se eu pegar cortes verticais aqui, que não estejam passando no zero, eles te dão hipérboles, né? Tanto nesse sentido como neste sentido aqui, né? Seja do x constante ou seja y constante. Agora, se eu pegar exatamente no ponto zero, vão dar essas retas correspondentes aqui, tá? A terceira superfície que a gente vai destacar é o chamado hiperboloide de uma folha. O hiperboloide de uma folha é muito parecido com o cone. Olha só a equação dele, ó. Também é do primeiro tipo, né? A única diferença é que a constante aqui é diferente de zero, né? Ou seja, eu tenho constante igual a 1, tá? Evidentemente que se for diferente de 1, basta a gente dividir aqui, ela vai ficar igual a 1, né? Então, basta ser uma constante diferente de zero. Bom, cortes horizontais, da mesma forma que no cone, resultam em elipses. Cortes verticais, do tipo que sejam diferentes de mais ou menos a, resultam, então isolando aqui, a gente chega em hipérboles. Se o k for exatamente igual a mais ou menos a, você vai ter um par de retas. Então, o hiperboloide de uma folha, você vê aqui, ó, é como se o cone que estava aqui, ele abriu, né? Aí formou aqui a junção desses dois. Então, quando você pega cortes horizontais, a gente tem aqui, ó, exatamente elipses. Quando você pega cones verticais, a gente tem hipérboles. Quando você está exatamente no ponto A, isso não é tão fácil de enxergar, né? O resultado corresponde a retas. Mas a equação fica claro que são retas. No hiperboloide de duas folhas, o que muda o hiperboloide de duas folhas para o hiperboloide de uma folha? Muda o sinal. Aqui o z é negativo, né? Aqui a componente x e y, no outro, a componente x e y são negativos e o z é positivo, tá? Ou, do ponto de vista prático, se você multiplicar tudo por menos 1,
para ficar essa parte aqui igual, você vai ter apenas o sinal da constante trocado, né? Menos 1, tá? Então, a hiperboloide de uma folha e de duas folhas, o que muda é o sinal da constante. Portanto, cortes horizontais, desde que o K seja maior que C, vão dar elipses. Cortes verticais, né, em que você tomar x igual a K, vai te resultar em hipérboles. Então, você observa que o hiperboloide de duas folhas, por isso que ele é de duas folhas, né? Porque você tem um em cima e um embaixo. Observe que o hiperboloide de uma folha, eles, emendam, né? Ó, tem uma emenda formando uma única superfície. Aqui a superfície está separada em duas partes. Mas cortes horizontais são elipses e cortes verticais são hipérboles. Bom, as últimas duas superfícies que a gente vai falar são superfícies do segundo tipo, né? O segundo tipo porque você observa que o sinal aqui é 1, tá? Então, tem x ao quadrado mais y ao quadrado, todos positivos, menos e sobre c igual a 0. Se eu pegar z igual a k, desde que k vezes c seja positivo, tá? O resultado vão ser elipses. Cortes verticais, quando eu pego x igual a k, por exemplo, ou y vai dar a mesma coisa, né? O resultado é uma parábola. Então, você observa exatamente isso. Cortes horizontais dão elipses, né? Cortes verticais vão dar parábolas aqui, ó, tá? Parábolas. Finalmente, a gente tem o último, que é o paraboloide hiperbólico. Também é do segundo tipo. A diferença com relação ao elíptico, olha só, é o sinal do y que muda, tá vendo? Aqui os x e o y são positivos, por isso que ele é elíptico. Quando você tem um x e o y negativo, ele é hiperbólico, tá? Cortes horizontais dão hipérboles, cortes verticais vão te dar equações da parábola. Portanto, se você olha aqui, ó, é exatamente o que a gente tem, né? Você observa que isso parece uma sela de cavalo, né? E você tem cortes horizontais, não estão aqui, ó, mas se você fizer um corte horizontal aqui, né, vai dar algo assim, ó, aqui e aqui, são hipérboles, tá? Cortes verticais com x constante vão te dar essa parábola voltada para baixo. Cortes verticais com y constante te dão a parábola voltada para cima, tá? Bom, o que a gente quis passar aqui é apenas relembrar essas figuras quádricas, tá? Mais importantes. Então, a gente tem elipse, tudo quadrático, tudo positivo, igual a uma constante, né? A gente tem o cone, constante é 0, 2 positivos e um negativo, um deles negativo. Basta um deles negativo para ser um cone, o que vai mudar apenas é a rotação do meu cone, né? Hiperboloide de uma folha, você tem 2 positivos e um negativo, tudo ao quadrado, né? Igual a uma constante diferente de 0 positivo, né? Maior que 0. De duas folhas, então você vai ter 2 negativos e um positivo, ou 2 positivos e um negativo com a constante negativa, também pode ser, tá? Essas são formas de colocar essa equação. Vai resultar no hiperboloide de duas folhas. Depois a gente tem as equações do segundo tipo, né? Que eu tenho 2 quadrados e um de potência 1, tá? Com apenas de potência 1 negativo. Observe que o fato do z ser potência 1, eu posso ter também um caso em que o y é potência 1 e o z é quadrático. Nesse caso, continua sendo paraboloide elíptico, só que ele está rotacionado para o eixo y, tá? E, finalmente, o último nosso foi o paraboloide hiperbólico, em que aí eu tenho um quadrado negativo e um de potência 1 negativo.